Prezada presidente, deputada Carmen Zanotto, minha colega do nosso querido PPS, paladina da luta em defesa da saúde, das mulheres. Eu venho a essa tribuna hoje, presidente, para fazer uma reflexão. O PT, Partido dos Trabalhadores, que tanta esperança deu ao nosso povo, especialmente à nossa juventude, faz um congresso hoje que é fundamental na sua história. O PT está numa encruzilhada, num processo de definição do seu caminho. Nós vimos aqui um discurso permanente das suas principais lideranças, defendendo, por exemplo, o financiamento público exclusivo de campanha. Depois, já não se via mais essa tese. Passou a defender o financiamento exclusivamente das pessoas físicas, num país que não tem tradição de financiamento de pessoas físicas das campanhas políticas. Mas que autoridade tem o Partido dos Trabalhadores quando ele foi o principal arrecadador de recursos dos grandes grupos privados do nosso país? O PT, reunido na Bahia, certamente estará sob o impacto da informação que foi divulgada no país inteiro sobre a generosa doação da Odebrecht de milhões de reais ao Instituto Lula, que financia os debates, as palestras do ex-presidente Lula. A troco de quê? Todos devem estar se fazendo essa pergunta, os seus militantes, e especialmente a juventude, que ainda tinha uma réstia de expectativa, de esperança naquela sigla. O PT teve os seus protagonistas principais, os seus dirigentes principais envolvidos no escândalo do Mensalão, alguns presos até hoje, alguns chegando, inclusive, da extradição, onde se refugiaram em países amigos, outros que estão sob investigação, presos alguns, no escândalo do Petrolão, e não sabemos aonde vai dar a articulação do BNDES, favorecendo grandes grupos econômicos, inclusive a Odebrecht. E nós vimos agora a revelação dos dados que foram divulgados pelo BNDES sobre a influência dos chamados campeões, as grandes empreiteiras que receberam favores privilegiadíssimos do governo, e o retorno vem depois na forma de auxílio às campanhas políticas. Então, todo esse debate, a reforma política que tinha no PT a principal alavanca, a principal defesa, o principal baluarte da defesa do financiamento público exclusivo, ou admitindo-se no máximo financiamento privado de pessoas físicas, nós vimos que falece a autoridade aquele partido para defender essa tese. Então, aguardemos, esperemos que lá no Congresso do Partido dos Trabalhadores, eu, egresso do Partido Comunista Brasileiro, que integrei o PPS de Vossa Excelência, tenho expectativa de que o PT possa se redimir, possa melhorar o seu caminho, porque é a esquerda brasileira que perde, é o sonho, a utopia de uma sociedade mais justa que se fragiliza quando nós vemos o que aconteceu, que devastou a imagem daquele partido e certamente vai impactar o seu projeto de perpetuação no poder que alimentou durante tanto tempo, com métodos condenáveis, com métodos que levaram ao aparelhamento inaceitável das instituições do Estado. Espero que essa autocrítica possa ser realizada. Mas, presidente, eu queria, nesse momento, também falar de algo muito importante para Brasília. Nós temos em Brasília já consolidado o chamado Polo JK. É o Polo de Desenvolvimento Econômico instalado na saída sul de Brasília. Ali nós temos hoje
fábricas, indústrias, nós temos setores fortes que alavancam o comércio aqui de Brasília, especialmente o chamado Porto Seco, a alfândega que desembaraça sem precisar estar no porto tradicional do mar, que faz uma integração muito importante para o Distrito Federal com o nosso país e com o mundo. Entendo que é fundamental que exista uma política de governo, uma política de integração do governo federal, do governo do Distrito Federal, do governo de Goiás, para que essa ligação de Brasília, do Distrito Federal, com o resto do país, possa se fazer utilizando-se dos projetos de ligação férrea, porque quando se fala em ligação bioceânica da estrada de ferro que ligaria o Pacífico ao Atlântico, eu sou mais modesto. Eu quero que se ligue Goiânia ao Distrito Federal e que o Porto Seco de Brasília, que o Polo JK possa ser efetivamente a alavanca para fazer o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal. O que nós percebemos, e com estranheza, é que há uma tendência dos gestores do Distrito Federal, que estão à frente desse projeto, há uma tendência de que a estrada de ferro, ou que o porto, que o armazenamento dessa ligação, passando por Alexânia, saindo de Anápolis, Alexânia, chegando a Brasília, que essa ligação, ou que o grande setor de armazenamento ocorra em Santo Antônio do Descoberto, uma cidade vizinha aqui em Goiás, ou em Águas Lindas, também uma cidade goiana. Ora, senhora presidente, é fundamental que Brasília, que padece de todas as dificuldades de uma cidade que tem um afluxo muito grande de pessoas, especialmente do entorno de Brasília, que a gente tenha a arrecadação dos impostos, o movimento de cargas dentro do território do Distrito Federal. E há uma área específica para isso destinada, que é o Polo JK. Então, quando esses gestores do governo do Distrito Federal anunciam ou sinalizam que esse setor de armazenamento estaria sediado em cidades de Goiás, nós achamos uma decisão ou uma proposta equivocada, uma visão completamente inaceitável, porque nós queremos o desenvolvimento aqui no Distrito Federal, gerando renda, gerando receitas, gerando empregos, que é o grande desafio para que a gente tenha uma política integrada, o Distrito Federal com a sua área metropolitana, tal como foi preconizado pela lei que nós aprovamos há muito tempo, que é a criação da RID, a Região Integrada do Desenvolvimento Econômico, para que nós não tenhamos o Distrito Federal dependente quase de uma maneira exclusiva, né, do serviço público, dos servidores públicos, que são muito importantes para a nossa economia, mas que nós temos de fortalecer o setor privado para que possa, cada vez mais, ter a sua presença na construção do nosso PIB, gerando renda, gerando emprego, gerando principalmente receitas para que o Estado possa enfrentar os desafios, para que o GDF possa ter capacidade de enfrentar os desafios na área de saúde, que Vossa Excelência sabe muito bem como é importante, na área da segurança e na área dos transportes. Muito obrigado. Obrigada, deputado Augusto. Eu peço que o senhor pode presidir só um minuto à mesa para mim fazer 2 breves registros.